A chegada no Brasil de uma subvariante da Covid-19, que também está em circulação na Europa, China e Estados Unidos, pode fazer surgir uma nova onda de contaminações. Embora seja menos agressiva, há uma preocupação com as crianças que não foram vacinadas, mesmo a vacina estando disponível, e também com a faixa etária de bebês e crianças pequenos. Sobre isso, eu converso com a Lorena de Castro Diniz, pediatra e imunologista. Boa tarde, Lorena. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Lorena, vamos começar assim tentando entender. A vacina está disponível, a vacina está no postinho, foi liberada pela Anvisa e mesmo assim muitos pais não estão levando as crianças para vacinar. Por quê? Primeiramente, assim, é uma falta de percepção de risco, né, que a população tem em relação ao Covid, com essa menor aí gravidade, né, que essa variante está apresentando ter. Mas a gente sabe que as crianças, nesse momento, é o público que está mais suscetível, mais vulnerável, principalmente aquelas crianças de 0 a 3 anos que ainda contemplam aí com uma baixa imunidade, o sistema imunológico ainda não terminou aí totalmente a sua maturação e ela tem as vias aéreas ali, o nariz, o pulmão, muito pequenininho. Então, a gente sabe que qualquer secreção causa uma obstrução, um entupimento e sintomas que às vezes precisam de internação. A gente vem vendo nos últimos meses um crescente de necessidade de internações por Covid-19, porque é a faixa etária ainda que está desprotegida. Mas desprotegida pela falta, né, que os pais têm de levar essas crianças para se vacinar, porque a vacina é uma doença já prevenível por vacina. Então, no início da pandemia, a gente tinha desculpa que as crianças ainda não tinham vacinas disponíveis, mas agora nós temos vacinas disponíveis para as crianças. Mas para esse pai que tem uma preocupação genuína, às vezes fica com medo do que a criança pode sentir, a vacina é segura? Sim, todas as vacinas elas passam por crivos, né, de investigação aí, por pesquisas, por fases de desenvolvimento dessas vacinas extremamente rígidos. E depois que elas terminam aí toda a fase, que é a fase 1, fase 2, fase 3, que elas enviam seus estudos para as agências regulatórias de todo mundo. No Brasil, a gente tem a nossa Anvisa, que é uma agência totalmente desvinculada aí de questões políticas, partidárias, é uma agência totalmente técnica, avalia esses estudos e libera a vacinação para a população geral. Então, sim, as vacinas que estão disponíveis aí para a nossa população infantil e para os adultos há muito tempo, são vacinas seguras e eficazes. Eventos adversos podem acontecer? Podem, mas os eventos, eles são assim: dor no local, né? Dor na aplicação da injeção, às vezes uma vermelhidão local naquele local de aplicação. Eventos mais importantes, às vezes eu já vi relatos de casos, às vezes a criança empolar depois da vacinação, são raros, assim, é 1 para 1 milhão de casos e são benignos, né? São facilmente revertidos, então os pais podem ter a segurança de levar seus filhos para vacinar, porque a vacinação é segura, é eficaz e ela é necessária nesse momento. E algumas pessoas também ficam com a desculpa de que em criança a vacina não é grave, a doença não é grave em criança, vai ser mais leve. Não é bem assim, né? A gente tem registro de mortes de criança. Não é bem assim. O gráfico, inclusive, ele se inverteu. No início da pandemia, a gente via maior número de internação, óbito e gravidades em pacientes idosos. Hoje não. A curva ela já se inverteu. A gente vê casos de hospitalização e gravidade mais nas crianças. Por quê? Porque elas se tornaram um público mais vulnerável. Porque nós começamos a vacinação de criança em janeiro desse ano, acima de 12 anos, e a cada mês, paulatinamente, com a chegada e a liberação de redução aí de faixa etária, a gente foi ampliando essa vacinação. Então, infelizmente, em 2022, a gente inverteu essa curva. O número de internação e óbitos em crianças superou o número de idosos. E com a volta desse vírus circulando novamente, quais os cuidados ter com as crianças? Imediatamente levar essas crianças que estão aí contempladas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado, vacinar. Então, aqueles que já estão liberados para vacinação, o máximo, evitar aglomerações e utilização de uso de máscaras naquelas crianças acima de 5 anos.
Doutora Lorena, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás, trouxe muitos esclarecimentos importantes. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada.